Sou caminhoneiro há 25 anos. Me chamo Miguel e a cabine de um caminhão é mais meu lar que meu próprio apartamento. Tenho 47 anos agora, mas ainda lembro com clareza daquela noite que transformou minha forma de enxergar as rodovias deste país. Sempre preferi dirigir depois que o sol se punha, menos tráfego, temperatura mais amena e uma sensação de liberdade que só quem cruza quilômetros de asfalto na madrugada consegue entender. Foi numa quarta-feira comum que tudo aconteceu. O relógio marcava pouco depois das 10, quando saí do centro de distribuição com meu caminhão completamente carregado de mercadorias para supermercados. A viagem era uma das minhas rotas regulares. Um trajeto que eu poderia fazer de olhos fechados depois de tantas repetições. Bebi meu café forte. Guardei os documentos no porta-luvas e me preparei para as 8 horas de estrada que me aguardavam. As primeiras horas transcorreram na mais perfeita normalidade. O asfalto deslizava sob as rodas em um ritmo constante e hipnótico. O céu estava limpo, permitindo que a lua iluminasse parcialmente a paisagem ao redor. Foi só depois de passar pela região de Acultzingo que algo incomum chamou minha atenção. Uma luz amarelada piscou no painel de instrumentos. Não indicava nenhum problema específico. Apenas acendeu e apagou, como se o sistema elétrico sofresse uma oscilação momentânea. Não dei muita importância inicialmente. Caminhões velhos têm dessas coisas, pequenas falhas que surgem e desaparecem sem explicação. Porém, minutos depois, notei uma mudança sutil no ambiente ao meu redor. A temperatura dentro da cabine caiu inexplicavelmente. Não era o ar-condicionado, era um frio diferente, que parecia emanar das próprias paredes metálicas do veículo. Passava da meia-noite quando entrei num trecho particularmente isolado entre Orizaba e Córdoba. A estrada serpenteava entre morros, com vegetação densa de ambos os lados e praticamente nenhuma iluminação além dos meus faróis. Foi nesse momento que os feixes de luz captaram uma figura humana em pé, imóvel, ocupando exatamente o centro da faixa por onde eu trafegava. Reagi instintivamente, pisando nos freios com força suficiente para fazer a carga balançar na carroceria. O caminhão parou a poucos metros da figura, um homem usando um macacão de trabalho cinzento e um boné, que sombreava completamente seu rosto. Ele não se moveu, nem demonstrou qualquer reação ao veículo de várias toneladas que quase o atropelara. Saia da pista, gritei pela janela. É perigoso ficar parado aí, homem. O silêncio foi sua única resposta. Pressionei a buzina, produzindo um som estridente que deveria ter assustado qualquer pessoa normal. O estranho simplesmente girou o corpo com uma lentidão deliberada e caminhou em direção à vegetação lateral. Não correu, não demonstrou medo ou surpresa. Apenas se afastou com passos medidos, como se seguisse um roteiro predeterminado. Respirei fundo e engatei a marcha novamente. Algo naquele encontro me perturbou profundamente. Não conseguia explicar, mas havia uma sensação de anormalidade que ia além do comportamento estranho do homem. Era como se ele não pertencesse àquele lugar. Não pertencesse a lugar nenhum. Tentei me concentrar na estrada. Liguei o rádio buscando uma distração, mas só encontrei estática. Foi quando percebi um aroma incomum preenchendo a cabine, uma mistura de terra recém-escavada e metal enferrujado. Verifiquei o motor, os indicadores de temperatura, tudo estava normal. Aquele cheiro parecia surgir do nada, como se tivesse sido conjurado dentro do espaço fechado. Estava ajustando o ventilador quando notei um movimento refletido no espelho retrovisor central. Meu coração disparou instantaneamente. Havia uma silhueta humana sentada no beliche atrás de mim. Apenas um contorno escuro, mas inconfundivelmente a forma de uma pessoa. Virei bruscamente, acionando a luz interna ao mesmo tempo. O beliche estava vazio. Estacionei no acostamento, minhas mãos tremendo no volante. Mantenha a calma, disse a mim mesmo. É apenas cansaço. Mesmo assim, levantei-me
e inspecionei meticulosamente cada centímetro do espaço atrás do meu assento. Remexi os cobertores, abri o compartimento de armazenamento, verifiquei todos os cantos possíveis. Nada além dos meus pertences habituais. Peguei minha garrafa, bebi um gole d'água e molhei o rosto. O líquido gelado ajudou a restaurar minha lucidez. Decidi continuar viagem, mas mantive a janela completamente aberta, deixando que o ar cortante da madrugada me mantivesse alerta. Os próximos 20 quilômetros foram tranquilos, até avistar luzes intermitentes bloqueando parcialmente a rodovia. Uma barreira militar havia sido montada, algo extremamente incomum naquela região, especialmente durante a madrugada. Reduzi a velocidade e parei quando um soldado sinalizou. Ele se aproximou com uma lanterna potente, iluminando parcialmente meu rosto. "Documentos do veículo e sua identificação, por favor", solicitou com uma formalidade rígida. Entreguei os papéis, tentando aparentar normalidade, embora meu pulso ainda estivesse acelerado pelos eventos anteriores. "De onde vem e para onde vai?", perguntou, examinando cuidadosamente cada documento. "Saí de San Martín há algumas horas. Estou levando mercadoria para Guadalajara", respondi. O militar fez uma pausa, direcionando a lanterna para o interior da cabine, particularmente para o beliche atrás do meu assento. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. "Está viajando sozinho?" A pergunta veio carregada de uma entonação estranha, como se ele já soubesse a resposta. "Sim, sempre viajo sozinho." Minha voz soou mais defensiva do que eu pretendia. Curioso, comentou, inclinando-se para olhar melhor o interior da cabine. Quando passou pelo último posto de verificação, o oficial reportou ter visto alguém no banco do passageiro ao seu lado. Um calafrio percorreu minha espinha. Não havia passado por nenhum posto de verificação anterior. "Deve haver algum engano. Estou sozinho desde que saí do depósito." O militar estudou meu rosto por um momento inquietante. Chamou outro soldado e conversaram em voz baixa, ocasionalmente lançando olhares em minha direção. Finalmente, me devolveu os documentos. "Tenha cuidado no trecho de Maltrata", disse ele com uma seriedade incomum. "Especialmente nesta noite. As coisas não estão normais." "O que quer dizer com isso?", perguntei, incapaz de conter minha curiosidade. "Apenas dirija com atenção e não pare para ninguém", foi sua resposta final antes de liberar a passagem. Aquelas palavras ficaram ecoando em minha mente enquanto eu seguia a viagem. Maltrata era conhecida entre os caminhoneiros por suas curvas sinuosas e neblina frequente, mas nunca havia ouvido histórias particularmente estranhas sobre o lugar. O que aquele militar sabia que eu desconhecia? Aproximando-me da famosa subida de Cumbre de Maltrata, a atmosfera dentro da cabine mudou novamente. O ar tornou-se pesado, quase sufocante, apesar da janela aberta. Foi quando o rádio, que eu tinha certeza estar desligado, subitamente ganhou vida com um estalo. Uma estática chiada preencheu a cabine por alguns segundos. Então, entre os ruídos, uma voz masculina, profunda e distorcida, começou a emergir. Não eram palavras completamente formadas a princípio, apenas fragmentos de sons que gradualmente assumiram uma forma reconhecível. Não devia continuar. A voz ia e vinha entre ondas de interferência. Devia ter voltado. Tentei desligar o aparelho, girando o botão e até pressionando outros controles, mas o som persistia. Num impulso nascido do pânico, arranquei o fusível principal do rádio enquanto mantinha os olhos na estrada. Para meu horror, a voz continuou, agora mais clara, como se viesse de dentro das próprias paredes da cabine. "Não é seguro este caminho." Golpeei o painel com força, uma reação desesperada que surpreendentemente surtiu efeito. O rádio silenciou e as luzes do painel piscaram momentaneamente. Meu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Precisava parar, recuperar o controle, respirar.
Avistei uma pequena área de descanso improvisada, apenas um alargamento do acostamento onde caminhoneiros ocasionalmente paravam para descansar. Estacionei e desliguei o motor. O silêncio que se seguiu era perturbador em sua completude. Nenhum inseto, nenhum vento nas árvores, nenhum ruído distante de motor. Um vácuo sonoro antinatural. Permaneci sentado por alguns minutos, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Seria cansaço? Alguma alucinação causada por exaustão? Decidi descer do caminhão para esticar as pernas e respirar ar fresco, na esperança de clarear minha mente. O asfalto estava surpreendentemente frio sob minhas botas quando dei alguns passos em direção à vegetação que margeava a estrada. A sensação de ser observado era quase palpável, como se olhos invisíveis me acompanhassem de cada sombra, de cada arbusto. Estava prestes a retornar ao caminhão quando ouvi passos. Não o som de sapatos ou botas no cascalho, mas o inconfundível ruído de pés descalços, arrastando-se sobre pedras soltas. Virando-me rapidamente, varri o local com o olhar. Não havia ninguém visível, mas os passos haviam sido reais demais para serem imaginação. Foi ao voltar meu olhar para o caminhão que vi algo que me fez congelar. Na lateral empoeirada da carroceria, claramente visível mesmo na penumbra, alguém havia escrito uma única palavra com o dedo: volte. Não me demorei nem mais um segundo. Corri para a cabine, liguei o motor e acelerei de volta para a estrada com as mãos tremendo no volante. Dirigi sem parar, ultrapassando o limite de velocidade seguro até avistar as luzes brilhantes de um posto de combustível em Córdoba. O lugar nunca me pareceu tão acolhedor quanto naquela madrugada. Estacionei sob as luzes fortes e notei outro caminhão por perto. O motorista, um homem de uns 30 anos, estava encostado na lateral de seu veículo, fumando um cigarro. Aproximei-me dele, precisando desesperadamente de contato humano normal. Noite difícil? Perguntou ele, notando minha expressão perturbada. Hesitei brevemente, receoso de parecer louco, mas algo no olhar compreensivo daquele estranho me fez abrir parcialmente o jogo. Contei sobre o homem na estrada e as luzes estranhas no painel, omitindo os detalhes mais perturbadores. O jovem motorista me estudou por um momento, então apagou seu cigarro com cuidado deliberado. Passou por maltrata agora há pouco, não foi? Perguntou com uma calma inquietante. Confirmei com um aceno silencioso. Não é o primeiro, disse ele, sua voz baixando para quase um sussurro. Aquele trecho tem histórias. Dizem que há décadas um acidente horrível matou vários trabalhadores da estrada. Estavam construindo um desvio que nunca foi terminado. Ele fez uma pausa significativa. Alguns motoristas veem coisas lá. A maioria atravessa sem perceber nada, mas quem vê nunca esquece. Não dormi pelo resto daquela noite. Fiquei sentado em um banco de concreto, em frente ao posto, debaixo das luzes fluorescentes, até os primeiros raios de sol surgirem no horizonte. Entreguei a carga no dia seguinte com considerável atraso, mas nem as reclamações do cliente me incomodaram. Tudo o que eu queria era terminar aquela viagem e voltar para casa por uma rota completamente diferente. 10 anos se passaram desde aquela noite. Continuo dirigindo caminhões. Ainda prefiro as madrugadas e a solidão das estradas. Mas nunca mais passei por maltrata depois do anoitecer. Tracei rotas alternativas, mesmo que signifiquem horas adicionais de viagem. Alguns colegas riem da minha superstição, outros respeitam sem questionar. Ocasionalmente, quando estou sozinho na cabine tarde da noite, percebo pequenas anomalias. O rádio que falha por alguns segundos, transmitindo apenas estática, ou uma sombra fugaz no espelho que desaparece quando olho diretamente. Não investigo mais. Aprendi a ignorar. As estradas deste país guardam mais segredos do que podemos compreender. Há lugares onde a fronteira entre nosso mundo e algo além parece mais fina, mais permeável.
E para aqueles de nós que passamos nossas vidas cruzando o asfalto na escuridão, uma regra se tornou clara. Existem trechos que é melhor evitar e perguntas que é melhor não fazer. Há 10 anos cruzo as estradas do México transportando cargas, mas nada me preparou para aquela noite. As pessoas pensam que o pior são os buracos na pista, o cansaço ou os ladrões. Estão enganadas. O verdadeiro inimigo do caminhoneiro noturno é aquele silêncio que vem depois da meia-noite, quando a mente começa a trabalhar demais e a estrada parece não ter fim. Foi numa terça-feira comum que saí do centro de distribuição em San Luís Potosí. O caminhão refrigerado estava carregado de carne para os mercados de Monterrey. Fiz minha checagem habitual. Pneus, luzes, freios, documentos, tudo em ordem. Tomei um café forte, conectei meu celular ao sistema de som e deixei as cúmbias preencherem a cabine. Era só mais uma entrega rotineira. Pelo menos foi o que pensei. A viagem começou tranquila. As primeiras horas na estrada sempre são as melhores. Você ainda está descansado, alerta, e as faixas de rodagem parecem mais nítidas sob os faróis. Conhecia bem aquele caminho. Sabia onde era seguro diminuir a velocidade, quais trechos exigiam atenção redobrada, quais postos ofereciam um café decente. Aquela rodovia para Matehuala era quase minha segunda casa. Por volta das 2 da manhã, deixei Vila Hidalgo para trás. É quando começa o trecho mais solitário da viagem. Uma reta interminável, onde só se vê vegetação rasteira e postes de luz que parecem ter sido colocados mais para marcar território do que para iluminar. Sempre senti algo estranho naquele pedaço da estrada, como se o ar ficasse mais denso, o tempo mais lento. Foi ali que o vi pela primeira vez. Um ponto escuro no acostamento que foi ganhando forma à medida que me aproximava. Reduzi instintivamente. Um pedestre àquela hora, naquele lugar, parecia loucura. Quando cheguei mais perto, percebi que era um homem parado ao lado de um poste, completamente imóvel. Não como alguém esperando socorro, mas como alguém que estava exatamente onde queria estar. O que me gelou não foi sua presença inusitada, mas sim seu olhar. Quando passei por ele, seus olhos encontraram os meus através do vidro da janela. Não havia expressão naquele rosto castigado pelo sol, apenas uma intensidade perturbadora. Usava um chapéu velho e roupas simples, mas algo nele parecia fora do lugar, fora do tempo. Não pediu carona, não acenou, apenas observou. Acelerei, sentindo um formigamento na nuca. Não sou homem de superstições, mas aquele olhar me atingiu de um jeito que não consigo explicar. Olhei pelo retrovisor até sua figura sumir na escuridão. Liguei o rádio mais alto, como se o som pudesse afastar a sensação estranha que ficou. 15 minutos depois, avistei outra pessoa na beira da estrada. A princípio, pensei ser coincidência, talvez algum outro viajante perdido. Mas quando me aproximei, o sangue congelou nas minhas veias. Era ele novamente, mesmo chapéu, mesma postura, mesmo olhar penetrante, do lado oposto da pista, como se tivesse me ultrapassado de alguma forma impossível. Deve ser outra pessoa parecida. Tentei me convencer, mas sabia que não era verdade. Passei por ele mantendo a velocidade, mas desliguei a música. O silêncio dentro da cabine agora parecia mais seguro, me permitindo ouvir qualquer som suspeito. Meus olhos alternavam rapidamente entre a estrada e os retrovisores. A terceira vez foi diferente. Ele estava parado no meio da minha pista. Não na beira, não no acostamento, mas exatamente onde meu caminhão deveria passar. Pisei no freio com tanta força que senti o peso da carga empurrando contra os sistemas de segurança. O caminhão parou a poucos metros dele. A figura permaneceu imóvel, encarando os faróis sem piscar.
Não demonstrou surpresa ou medo diante das toneladas de aço que quase o atingiram. Seu rosto, agora totalmente iluminado, tinha uma coloração estranha, quase como se a pele tivesse absorvido a poeira da estrada por décadas. Buzinei, nenhuma reação. Tentei dar marcha à ré para desviar, mas no instante em que comecei a me mover, ele desapareceu. Não saiu correndo, não se moveu para o lado. Num momento estava lá, no outro simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido. Parei no acostamento, tremendo. Minha camisa estava encharcada de suor apesar do ar frio da madrugada. Verifiquei meu celular, sem sinal. GPS, fora do ar. Rádio comunicador, apenas estática. Era como se tivesse entrado numa bolha, isolado do resto do mundo. Bebi água, respirei fundo, tentando encontrar uma explicação racional. Exaustão? Alucinação? Tinha que ser isso. Decidi continuar. Ficar parado naquele trecho deserto parecia pior do que seguir em frente. Pelo menos em movimento, tinha a sensação de estar indo para algum lugar, de estar escapando. Foi um erro. Não tinha avançado nem 5 minutos quando o rádio comunicador ligou sozinho, soltando um chiado agudo que feriu meus ouvidos. Eu tinha certeza absoluta de que estava desligado. Sempre o desligo durante a noite para economizar bateria. O chiado foi substituído por uma voz. Baixa, áspera como areia sendo arrastada. Terceira volta, Alberto. Freei bruscamente. Como sabia meu nome? Ninguém sabia onde eu estava. Está preso no circuito, continuou a voz. Sempre voltando, nunca avançando. Com as mãos trêmulas, desliguei tudo que pude. Rádio, luzes altas, sistema de som. Fiquei sentado no escuro, com apenas as luzes de posição acesas, sentindo o motor vibrar sob meus pés. Foi quando comecei a prestar mais atenção nos detalhes ao redor. Uma placa verde indicando Matehuala 120 quilômetros. Um pneu estourado no acostamento. Um anúncio desbotado de uma boate local. Todos familiares demais. Tinha passado por eles antes, há pelo menos meia hora. Mas como? A rodovia era praticamente reta nesse trecho, sem saídas ou retornos possíveis. A terrível compreensão me atingiu como um soco. Eu estava dirigindo em círculos numa estrada que deveria ser reta. Prisioneiro de um loop impossível, como se estivesse preso numa fita sem fim. Cada vez que completava o circuito, lá estava ele novamente, em posições diferentes. Às vezes na beira da estrada, às vezes andando lentamente, uma vez até entre os arbustos, apenas seus olhos brilhando na escuridão. Na quinta passagem, ou seria a sexta, já estava perdendo a conta. O encontrei novamente no ponto inicial. Desta vez, segurava algo nas mãos. Uma tábua de madeira rústica com uma mensagem pintada em letras escuras e irregulares. 5 voltas completas. Não era mais medo o que sentia. Era uma angústia profunda, um desespero sufocante. As lágrimas embaçavam minha visão, enquanto eu continuava dirigindo sem opção, sem saída. Tentei parar completamente, mas algo me impedia. Uma força invisível, uma compulsão de seguir em frente, de completar mais uma volta naquele carrossel macabro. Perdi a noção do tempo. Não sei quantas voltas dei depois disso. Em algum momento, vi um clarão intenso na estrada à frente, como se todo o horizonte tivesse se transformado em luz pura. Fechei os olhos por reflexo. Quando os abri novamente, o sol da manhã banhava o para-brisa. Estava estacionado em um posto de gasolina em Charcas, muito além do ponto onde tive meu primeiro encontro. Um frentista batia no vidro, perguntando se eu estava bem. Meu rádio não respondia. O GPS havia reiniciado, sem qualquer registro da noite anterior. Tudo parecia normal, exceto por um detalhe. No banco ao meu lado, um chapéu velho coberto de poeira do deserto, exatamente como o que vi naquela figura sobrenatural. Hoje em dia, só faço entregas durante o dia. Prefiro enfrentar o trânsito pesado, o calor sufocante e as longas filas nos postos de pedágio.
Meus colegas acham que sou maluco por recusar as tarifas melhores das viagens noturnas, mas nenhum bônus vale o risco de encontrar novamente aquele guardião das estradas desertas, porque tenho certeza que não haverá uma próxima vez. Se ele me pegar de novo, a mensagem na placa não vai mais contar as voltas que dei. Vai simplesmente dizer: "Bem-vindo à sua nova casa." Os quilômetros de asfalto moldam minha vida há mais de 2 décadas. Chamo-me Naldo, tenho 42 anos e desde os 19 percorro as estradas do país em minha boleia, transportando cargas e acumulando histórias. Mas nenhuma delas marcou minha memória como aquela noite em uma rodovia esquecida. Nunca fui homem de posses ou vínculos. Meu endereço sempre foi o próximo destino. Meu lar foram motéis simples à beira da estrada. Meu companheiro foi o rádio que falha nas serras. A liberdade do asfalto me seduziu cedo, apesar dos riscos que ela esconde nas curvas. Lembro perfeitamente daquela terça-feira. Saí de Torreón com o caminhão carregado de barras de ferro para uma construtora em São Luís Potosí. A proposta era tentadora. Um bônus considerável se entregasse antes das 9 da manhã seguinte. Decidi enfrentar a noite, fazendo apenas pausas essenciais. Por volta das 10, entrei no temido trecho entre Parras e General Cepeda. 70 quilômetros de solidão absoluta, sem sinal de celular, sem postos, sem socorro. Conhecia bem o caminho, mas durante o dia a paisagem árida tinha outro aspecto. Quando o relógio digital marcava 11h42, avistei pisca-alertas cortando a escuridão. Um veículo antigo parado no acostamento, quase invisível na noite sem lua. Meu primeiro pensamento foi seguir adiante. Anos na estrada ensinam que nem toda parada é segura. Mas ao reduzir a velocidade, distingui uma silhueta agitando os braços com desespero. Ao aproximar-me, vi um homem magro, aparentando 30 e poucos anos, vestido com roupa clara. No banco do passageiro, uma mulher descansava imóvel, a cabeça pendendo contra o vidro embaçado. Estacionei alguns metros à frente, cauteloso. Baixei apenas uma fresta da janela. "Tem água, por favor?" perguntou com voz entrecortada. "Minha esposa está passando muito mal e nosso carro simplesmente morreu." Algo me incomodou imediatamente. Seu sotaque combinava com a região, mas havia um descompasso em seus gestos. Enquanto falava, seus olhos nunca encontravam os meus, sempre desviando para o chão ou para os lados. Examinei discretamente o entorno. A mulher continuava imóvel, apenas seu peito subindo e descendo em respiração lenta, o vidro embaçado ao redor de sua boca. "Posso oferecer água?" respondi, mantendo distância. "Vou passar uma garrafa pela janela." Ele assentiu, aproximando-se. Mal recebeu a garrafa, emendou: "Conseguiria nos levar até o entroncamento principal? São apenas 20 quilômetros." Um arrepio percorreu minha espinha. Aquele pedido acendeu o alarme interno que desenvolvi após décadas na estrada. Levá-los na cabine seria arriscar mais do que estava disposto. "Tenho prazo para entregar esta carga, mas prometo acionar ajuda assim que encontrar sinal." "É realmente urgente", insistiu, apertando a garrafa com força desproporcional, ainda sem me encarar. A mulher permanecia estranhamente alheia à situação. "Vocês têm algum telefone para contato?" perguntei. Ele negou com um movimento de cabeça. Foi quando notei, parcialmente escondido pela vegetação rasteira próxima ao carro, um celular estilhaçado. Não parecia ter caído acidentalmente. Estava completamente destruído, como se tivesse sido deliberadamente esmagado. Senti um frio no estômago. Engrenei o caminhão sem mais palavras e parti. Pelo espelho, vi a figura imóvel do homem, garrafa pendendo em sua mão, observando meu caminhão se afastar. Após 15 minutos de estrada, percebi uma vibração incomum no volante. Diferente do tremor causado por desbalanceamento de rodas ou pavimento irregular, era algo sutil, quase imperceptível, mas constante.
Decidi verificar na próxima área de descanso um local abandonado que conhecia naquela rota. Sob a luz fraca da lanterna que sempre carrego, inspecionei o caminhão. Tudo parecia normal, até que, ao iluminar a parte traseira, descobri algo perturbador. Um cordão fino e escuro, amarrado com precisão inquietante ao para-choque, seguindo até o reboque. Não tinha função alguma relacionada ao veículo. Parecia uma marcação, como se alguém quisesse poder seguir ou identificar meu caminhão depois. Voltei à cabine com o coração acelerado e verifiquei as câmeras de segurança que havia instalado recentemente. Retrocedi a gravação até o momento do encontro com o homem. Foi então que notei, no canto superior da tela, parcialmente capturado pelo ângulo da câmera lateral, enquanto conversávamos, uma terceira presença nos observava. Não do carro nem da estrada, mas do morro adjacente, uma figura inumanamente alta e imóvel, apenas uma silhueta escura contra o céu noturno. O suor gelou em minha testa. Havia alguém, ou algo, coordenando aquele encontro. Dirigi sem pausas até São Luís, ultrapassando os limites de velocidade sempre que possível. Não acionei autoridades nem comentei com outros motoristas pelo rádio. O que explicaria? Um encontro estranho, uma corda misteriosa, uma sombra que poderia ser apenas um arbusto visto sob o cansaço? Entreguei a carga com as mãos ainda trêmulas e me hospedei no primeiro hotel que encontrei. As poucas horas de sono foram atormentadas pelo rosto da mulher do carro, que em meus pesadelos abria lentamente os olhos. Olhos vazios, acusatórios, como se minha partida tivesse selado algum destino terrível. Durante meses, considerei retornar àquele trecho, talvez durante o dia, para investigar se havia qualquer vestígio daquele encontro. Nunca criei coragem suficiente, até que, 6 meses depois, parei para jantar em uma lanchonete rústica próxima a Monterrey. Na parede, junto ao caixa, entre avisos e ofertas, havia um cartaz de pessoa desaparecida que congelou meu sangue. Era ela, a mulher do carro. Mesmo sem ter visto seu rosto completamente naquela noite, havia algo inconfundível em seus traços, o formato do queixo, a curvatura do pescoço. Segundo o cartaz, ela havia desaparecido quando viajava com o marido pela estrada para Parras. O documento explicava que, após um problema mecânico, o marido saíra em busca de socorro e, ao retornar, não encontrara mais a esposa no veículo. E eu a vi naquela noite, na mesma estrada, ao lado de um homem que certamente não era seu marido. Desde então, reformulei minhas regras na estrada. Viajo apenas com luz do dia e, quando obrigado a cruzar trechos isolados durante a noite, não paro por nenhuma luz de emergência ou pedido de socorro. As rodovias escondem segredos que nossa mente racional se recusa a processar. Algumas vezes, o que vemos sob o brilho dos faróis não é o que realmente está acontecendo. E se você decidir parar, lembre-se, há coisas na escuridão esperando apenas por uma oportunidade. Coisas que podem fazer você desaparecer, ou pior, transformá-lo em parte de sua armadilha para o próximo viajante solitário. O diesel marcava quase na reserva quando parei no último posto antes de San Luís Potosí. Enquanto abastecia, observei o céu limpo e estrelado. Seria uma viagem tranquila, pensei. Me chamo Diego e há 20 anos cruzo as estradas mexicanas em meu caminhão. Do deserto de Sonora às montanhas de Chiapas, conheço este país como a palma da minha mão. A carga que transportava naquela noite era comum, componentes eletrônicos de Querétaro para Monterrey, mas o prazo apertado me obrigava a dirigir pela madrugada. Saí do posto às 9, com 2 garrafas de café forte e minha playlist de rock clássico como únicos companheiros. Vai ser uma viagem como qualquer outra, murmurei para mim mesmo, ajustando o espelho retrovisor. As primeiras horas transcorreram sem incidentes. O tráfego diminuía à medida que a noite avançava.
Passando São Luís, o rádio captava apenas estações com sinal fraco e intermitente. Desliguei-o, preferindo o silêncio da estrada. Foi quando notei os primeiros fiapos de névoa dançando sob os faróis. Não me preocupei inicialmente. Neblina em fevereiro não era incomum naquela região. Porém, ao me aproximar do quilômetro 114 da rodovia 37, entre São Luís e Matehuala, a densidade branca tornou-se alarmante. De repente, estava dirigindo através de um muro de algodão úmido que engolia a luz dos meus faróis. Reduzi a velocidade instintivamente, inclinando-me sobre o volante para tentar enxergar melhor. O mais estranho era a completa ausência de outros veículos. Em 20 minutos, nenhum par de faróis cruzou meu caminho em qualquer direção, incomum mesmo para uma madrugada de terça. Foi quando os faróis iluminaram algo amarelo à margem direita. Uma placa de sinalização quase engolida pela névoa. Pisquei repetidamente, forçando a visão para ler as letras parcialmente visíveis. Desvio obrigatório, obras emergenciais. Reduzi ainda mais e consultei o GPS no painel. Nenhuma interrupção marcada naquele trecho. Franzi a testa confuso. O aparelho podia estar desatualizado, afinal, se fosse uma emergência recente, talvez um deslizamento ou buraco na pista, não teria sido registrado ainda. Logo à frente, uma sequência de cones laranja formava um caminho alternativo. Pisquei os faróis altos, tentando enxergar além do desvio. Mas a estrada principal simplesmente desaparecia na brancura densa. A entrega era urgente e não podia me dar ao luxo de ficar parado. Sinalizei, mesmo sabendo que ninguém me via, e segui pelo desvio indicado. O asfalto logo deu lugar a uma superfície irregular. Meu caminhão, acostumado com estradas decentes, protestou com vibrações e ruídos estranhos. A via estreitava-se a cada curva, ao ponto que os galhos de árvores arranhavam as laterais da cabine. Um alerta interno começou a soar na minha mente. Algo não estava certo. Parei e liguei as luzes de emergência. O motor roncava inquieto, como se compartilhasse minha apreensão. Decidi voltar, melhor perder tempo que me arriscar por um caminho desconhecido. Engatei a marcha ré e olhei pelo retrovisor. Meu sangue gelou. Não havia mais desvio, nem cones laranja. A estrada por onde eu viera simplesmente não existia mais. Saí da cabine com as pernas bambas, lanterna em punho. O ar parecia 10 graus mais frio que minutos antes, carregado de umidade e um odor peculiar. Terra molhada misturada com algo indefinível, quase metálico. Apontei o feixe de luz para trás, iluminando apenas vegetação densa, sem qualquer sinal da rodovia que deveria estar ali. Voltei ao caminhão com a respiração acelerada. O painel digital marcava 1h47 da manhã. Engoli seco, ligando novamente o motor. Minha única opção era seguir adiante, esperando encontrar uma saída ou alguma indicação. A vegetação tornava-se mais selvagem e o caminho mais acidentado. Através da neblina que agora entrava pelas frestas da cabine, divisei uma luz amarelada à distância. Diminuí a velocidade, esperançoso por encontrar ajuda, talvez algum posto policial ou de emergência. Ao me aproximar, a decepção veio acompanhada de estranheza. Era apenas uma barraca improvisada à beira do caminho. Um balcão coberto por uma lona desbotada, iluminado por uma única lâmpada fraca que atraía mariposas. Ao lado, uma caminhonete empoeirada sem placas de identificação. Estacionei o caminhão, hesitante. Quem montaria um comércio naquele fim de mundo, especialmente àquela hora? A necessidade de orientação venceu minha desconfiança. Desci, sentindo o chão úmido ceder levemente sob minhas botas. No balcão improvisado, um homem magro permanecia sentado em absoluta imobilidade. Usava um chapéu de abas largas que sombreava seu rosto e uma jaqueta desgastada que já havia conhecido dias melhores. O mais perturbador, ele não reagiu à minha presença. Continuou olhando fixamente para a escuridão como se eu fosse invisível. "Boa noite", arrisquei, minha voz soando estranha até para mim.
Estou tentando voltar para a rodovia 57. Sabe me dizer se este caminho leva para lá? Por um momento, pensei que ele não responderia. Então, com um movimento lento, quase mecânico, ergueu o braço ossudo e apontou para a escuridão à frente, sem desviar o olhar do horizonte escuro. Há uma estrada adiante? Insisti, sentindo a nuca arrepiar. Um aceno de cabeça foi sua única resposta. E para Monterrey? Dá para chegar por aqui? Siga em frente, murmurou com voz rouca, como se suas cordas vocais raramente fossem usadas. Todos seguem em frente. Aquela escolha de palavras me incomodou profundamente. Olhei para o que ele vendia, 2 recipientes térmicos antigos e uma caixa com o que pareciam ser pães ou biscoitos. Tudo coberto por uma grossa camada de poeira, como objetos esquecidos em um sótão por anos. Faz tempo que está instalado aqui? Perguntei, incapaz de conter minha curiosidade, apesar do crescente mal-estar. Sempre estive, respondeu no mesmo tom monótono. Sempre estarei. Um calafrio percorreu minha espinha. Agradeci mecanicamente e voltei para meu caminhão, sentindo seu olhar nas minhas costas, mesmo sem ele ter se movido 1 milímetro. Liguei o motor, ansioso para deixar aquele lugar estranho. Mal havia avançado 50 metros quando percebi que o caminho inclinava-se para baixo. A superfície sob os pneus mudou novamente, agora mais macia, quase pantanosa. O volante vibrava com intensidade anormal sob minhas mãos suadas. Foi quando o impossível aconteceu. O rádio que eu havia desligado horas antes acendeu sozinho. O som que emanava dos alto-falantes não era música ou qualquer programa. Era uma voz distorcida, entrecortada por estática, sussurrando algo incompreensível. Apertei o botão para desligá-lo, sentindo o coração martelar contra as costelas. O rádio ligou-se novamente, instantaneamente. A estática diminuiu e as palavras tornaram-se quase compreensíveis, como uma transmissão vinda de muito longe. Nesse exato momento, algo no retrovisor capturou minha atenção. Havia alguém na cabine atrás do meu banco. O ar escapou dos meus pulmões. No espelho, distinguia apenas uma silhueta escura, curvada e imóvel. Não conseguia ver um rosto, apenas a impressão de uma presença que não deveria estar ali. Freei bruscamente, o terror tomando conta de mim. Os pneus derraparam no solo úmido. Com movimentos trêmulos, saltei da cabine, respiração ofegante formando pequenas nuvens no ar gelado. Abri a porta do compartimento traseiro, esperando confrontar o intruso. Vazio. Completamente vazio. Voltei ao assento do motorista, tremendo incontrolavelmente agora. O rádio ligou pela 3ª vez, a voz mais clara do que nunca. Você não devia ter saído da estrada principal. No mesmo instante, todo o painel apagou-se. As luzes morreram. O motor silenciou, como se alguém tivesse cortado toda a energia. O único som vinha do rádio, agora mais alto. Você não devia estar aqui. Ninguém deve estar aqui. Tentei religar o motor repetidamente. Cada tentativa mais desesperada que a anterior. Nada funcionava. O interior da cabine esfriou rapidamente, minha respiração condensando-se em nuvens cada vez maiores. Desci novamente, a neblina agora tão densa que mal enxergava meus próprios pés. O silêncio era absoluto por um momento, então percebi que não estava sozinho. Passos, dezenas deles, circulando lentamente ao redor do caminhão. Respirações pesadas, sussurros ininteligíveis. Não conseguia ver ninguém, mas sentia presenças por todos os lados, aproximando-se gradualmente. Entrei novamente no veículo com um movimento brusco, trancando as portas. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar a chave. Girei-a com violência, implorando em voz alta: "Por favor, liga, por favor!" Para minha surpresa, o motor respondeu com um rugido doentio. Sem pensar 2 vezes, pisei fundo no acelerador. O caminhão avançou às cegas na escuridão, sem faróis, descendo pelo caminho lamacento. Agarrei o volante com toda a força, sentindo-o puxar para os lados enquanto os pneus lutavam por aderência.
A descida parecia interminável. O barulho dos galhos arranhando a lataria misturava-se com outros sons, batidas no teto, arranhões nas portas, como se algo tentasse entrar. Fechei os olhos por um segundo, rezando pela primeira vez em décadas. Quando os abri, algo extraordinário aconteceu. A neblina dissipou-se, como cortina sendo rasgada. As luzes do painel voltaram à vida simultaneamente. Os faróis iluminaram o asfalto liso à minha frente. Estava de volta à rodovia 37. O GPS piscou, recalculando a rota como se nada tivesse acontecido. Olhei pelo retrovisor, apenas a estrada normal, sem qualquer sinal de desvio, barraca misteriosa ou caminho de terra. Cheguei a Monterrey ao amanhecer, minhas mãos doloridas de tanto apertar o volante. Fiz a entrega mecanicamente, como um sonâmbulo. No dia seguinte, ainda abalado, compartilhei a experiência com um colega veterano durante uma pausa para café. Esperava risadas ou descrença. Em vez disso, seu rosto empalideceu visivelmente. Não é a primeira vez que ouço essa história, disse em voz baixa. Há alguns anos, um caminhoneiro desapareceu naquele mesmo trecho. O caminhão foi encontrado dias depois, caído numa ravina que nem deveria existir naquela área. O motorista nunca apareceu. Mostrei-lhe o ponto exato no mapa digital. Diego, nesse trecho não existe nenhum desvio oficial, confirmou ele, passando a mão pelo rosto enrugado. Nem obras, nem estradas secundárias. Nada. Agora, sempre que minha rota passa por aquele trecho da rodovia 37, faço questão absoluta de cruzá-lo durante o dia com o sol bem alto. Mas mesmo assim, com frequência me pego olhando nervosamente para o retrovisor, esperando ver aquela silhueta silenciosa atrás de mim. Sinto aqueles olhos me observando, aquela presença que encontrou em mim um caminho de volta para o mundo dos vivos. E sempre que passo pelo quilômetro 114, mantenho os olhos fixos na estrada principal, ignorando qualquer placa de desvio que possa aparecer na margem direita. Ainda acordo suando frio às vezes, mesmo depois de 5 anos longe das estradas noturnas. Os médicos dizem que é só estresse pós-traumático, mas sei bem o que vi naquela noite na estrada para Zacatecas. Ninguém acredita na minha história. Talvez você também não acredite, mas vou contá-la mesmo assim. No terminal rodoviário de Guadalajara, me chamavam de O Noturno. Não por ser violento ou perigoso, mas pela forma como dominava as estradas quando todos os outros preferiam dormir. Tenho 52 anos, quase 30 deles sentado atrás de um volante, os últimos 10 só em turnos da madrugada. Nunca fui de conversar muito. Minha reputação vinha da habilidade de manobrar um veículo de 20 toneladas por passagens onde outros não arriscavam nem com um carro pequeno. Minha rota principal ligava Guadalajara a Torreón, atravessando Zacatecas nas horas mais escuras. Não era o trajeto mais perigoso do país, mas também não era lugar para amadores ou distraídos. Aprendi isso na prática, por isso seguia sempre a mesma rotina. Abastecia em San Juan de los Lagos, comia algo rápido numa lanchonete perto de Ojo Caliente e depois não parava mais até chegar a Gomes Palácio para entregar a carga. Aquela noite começou diferente. A empresa mudou minha programação de última hora e carregaram minha carreta bem depois do horário normal. Quando finalmente saí, passava das 11 da noite. Levava uma carga de autopeças que precisava chegar antes do meio-dia seguinte. Mal tinha deixado a cidade quando notei a primeira coisa estranha. O rádio CB, aquele que normalmente não para de transmitir vozes de outros motoristas, avisos sobre bloqueios e as típicas brincadeiras entre colegas de estrada, estava em completo silêncio. Mexi em todas as configurações possíveis. O aparelho funcionava perfeitamente, mas era como se eu fosse o único motorista em centenas de quilômetros. Isso me incomodou mais do que gostaria de admitir.
Aquele rádio barulhento era minha companhia nas noites solitárias, mas também uma ferramenta de sobrevivência. Se acontecesse qualquer problema, sempre haveria alguém para ouvir um pedido de ajuda. Deve ser interferência atmosférica, murmurei para mim mesmo, tentando afastar a sensação incômoda que começava a se instalar. Liguei o rádio FM para preencher o vazio. Nada além de estática. Próximo a Notistlan, meus olhos captaram um movimento no retrovisor. Um veículo compacto surgiu, mantendo uma distância precisa do meu para-choque traseiro. Inicialmente, não dei muita importância. Era apenas mais um carro na estrada. Mas depois de 20 minutos, percebi que ele não variava a velocidade nem a distância. Se eu acelerava, ele acelerava. Se reduzia, ele também reduzia. Para testar, dei uma freada brusca, técnica antiga para afastar seguidores indesejados. O carro diminuiu na mesma proporção, sem hesitar um segundo. Não era coincidência nem um motorista comum. Conheci um desvio antigo que passava por uma estação de trem abandonada. Poucos sabiam daquele atalho. Virei bruscamente e segui pela estrada de terra. O carro não me seguiu, o que me deu alguns minutos de alívio. Porém, quando retornei à estrada principal, alguns quilômetros adiante, lá estava ele novamente, como se soubesse exatamente onde eu iria sair, como se me esperasse. Observei com mais atenção pelo retrovisor. Havia algo profundamente perturbador na precisão daquele veículo, no modo como permanecia exatamente no ponto que mal podia ser visto pelos espelhos, como se conhecesse os ângulos cegos da minha visão. A noite parecia mais escura agora, e nem mesmo as estrelas ofereciam conforto. Numa curva antes de Vila Nueva, avistei luzes de emergência piscando no acostamento. Era outro veículo de carga parado. Quando me aproximei, meu coração disparou. Era da mesma empresa que a minha. Normalmente, seguiria em frente. Ninguém para a noite em trechos isolados, mas poderia ser um colega precisando de ajuda. Encostei minha carreta, liguei as luzes de alerta e desci, olhando constantemente ao redor. O carro que me seguia havia desaparecido, o que me deixou ainda mais alerta. Ao chegar na cabine do veículo parado, notei a porta entreaberta. Dentro, encontrei sinais de que o motorista tinha saído às pressas. Um refrigerante pela metade ainda borbulhando, o rádio tocando uma música regional em volume baixo e um celular no banco do carona vibrando insistentemente. Hesitei tocar em qualquer coisa. Examinando o entorno com minha lanterna, descobri pegadas frescas saindo da cabine em direção ao matagal escuro à beira da estrada. Chamei algumas vezes, mas só o vento respondeu, assobiando entre os arbustos. Uma sensação gelada percorreu minha espinha. Não parecia um assalto comum. Nada havia sido levado, e o celular ainda estava ali. Voltei correndo para meu veículo, sentindo um frio no estômago, que não era de fome. Ao subir na cabine, tranquei todas as portas e olhei em volta, procurando o misterioso carro que me seguia. Nenhum sinal dele na estrada deserta, o que de alguma forma era ainda mais perturbador. Peguei a estrada novamente, desta vez ultrapassando bem o limite de velocidade. Enquanto dirigia, uma ideia terrível crescia em minha mente. E se o que aconteceu com aquele motorista fosse parte de algo maior? E se o carro que me seguia estivesse conectado ao desaparecimento do meu colega? A poucos quilômetros de Zacatecas, meu painel de instrumentos começou a comportar-se de forma errática. As luzes do motor piscavam, o velocímetro oscilava sem motivo, e os faróis perdiam intensidade como se alguma força sugasse a energia do veículo. Era um modelo recente, quase novo, sem histórico de problemas elétricos. Parei no acostamento e desliguei tudo para verificar o que estava acontecendo. Fiz uma inspeção rápida com minha lanterna, checando conexões e bateria. Nada parecia fora do lugar. Voltei para a cabine e foi então que notei. Algo estava diferente. Um objeto que não estava ali quando desci. Uma pequena caixa metálica com uma etiqueta amarela no banco do passageiro.
Tenho certeza absoluta que não estava ali antes. A cabine estava trancada, as janelas fechadas. Como aquilo apareceu? Peguei a caixa com as mãos tremendo. Pesava pouco, mas meu instinto gritava para jogá-la fora sem abrir. Ignorei o aviso interno e levantei a tampa. Dentro havia fotografias antigas, todas em preto e branco. Mostravam homens ao lado de seus caminhões em diferentes épocas e lugares. Virei as fotos e encontrei nomes e datas escritos à mão no verso de cada uma. As datas eram recentes, a maioria dos últimos meses. Uma foto em particular fez meu sangue gelar. Era o motorista do caminhão que acabara de encontrar abandonado, com a data daquele mesmo dia. Continuei olhando as imagens e então encontrei uma foto minha ao lado do meu veículo. No verso, meu nome completo e a data, aquele mesmo dia. A caixa escorregou das minhas mãos e caiu no assoalho da cabine. Minha respiração ficou pesada e irregular. Vasculhei cada canto do veículo procurando câmeras ou qualquer sinal de como aquilo chegou ali. Nada. Apenas o silêncio da noite e o asfalto vazio à minha frente. Liguei o motor com as mãos trêmulas e acelerei sem me importar com limites de velocidade, lombadas ou consumo de combustível. Queria apenas chegar a algum lugar com pessoas, luzes, segurança. Quando finalmente alcancei o posto de pedágio em Calera, praticamente saltei da cabine. Corri até os funcionários e exigi falar com a polícia imediatamente. Os policiais foram profissionais, mas céticos. Revisaram todas as gravações das câmeras de segurança da rodovia nos pontos que indiquei. O resultado? Nenhum veículo me seguia nas imagens. O local onde afirmei ter visto o caminhão abandonado estava vazio nas gravações. E a caixa com as fotos? Simplesmente desapareceu da cabine enquanto conversava com os agentes. Talvez seja excesso de trabalho, sugeriu um policial de meia idade com um olhar compreensivo. Acontece com muitos motoristas noturnos, alucinações por privação de sono. Não insisti. Pedi apenas para deixar o veículo na filial de Torreón e naquele mesmo dia comprei uma passagem de avião para Guadalajara. Foi minha última viagem como motorista de longa distância. Vendi minha licença profissional e comprei uma van antiga com a qual faço pequenas entregas locais agora, sempre durante o dia. Às vezes, quando passo por alguma estrada mais isolada, ainda verifico o retrovisor mais vezes que o necessário. É automático, um reflexo que não consigo evitar. Em postos de combustível, ocasionalmente escuto outros motoristas falando sobre aquele trecho entre Nochixtlán e Villanueva. As histórias variam, mas o núcleo é sempre o mesmo. Um carro misterioso que segue caminhões na madrugada e motoristas que somem sem deixar rastro. Guardo comigo uma cópia da ocorrência policial daquela noite. Ninguém nunca encontrou o motorista do caminhão abandonado. E às vezes, quando estou quase dormindo, tenho a impressão de ouvir um motor suave parado do lado de fora da minha casa, como se alguém estivesse esperando que eu voltasse para a estrada. Nunca contei essa história a ninguém, mas há marcas que o tempo não apaga. Meu nome é Ernesto, tenho 47 anos e as estradas do norte do México são meu escritório há quase 3 décadas. Dirigir caminhões de carga pesada é mais que minha profissão, é meu modo de vida. Já enfrentei tempestades que viravam caminhões, cruzei desertos onde o calor derretia o asfalto e dormi em cantos esquecidos onde os coiotes pareciam conversar com a lua. Nunca tive medo da solidão das estradas, até aquela noite de julho. Hermosillo é meu ponto de partida. Dali sigo para entregas em Saltillo, Chihuahua e às vezes até Mexicali. Sou daqueles que conhece cada buraco, cada curva traiçoeira, cada posto de gasolina confiável nesse pedaço de México. Minha mãe sempre disse que eu nasci com um mapa nas mãos em vez de choro na garganta. Homem supersticioso, jamais fui.
As histórias que meus companheiros contavam nos postos de parada sempre me arrancaram apenas sorrisos céticos. Naquela semana, peguei uma entrega simples: placas de gesso e sacos de cal para uma construtora em Delícias. O trajeto incluía a rodovia 16, passando por um trecho esquecido entre Cuauhtemoc e Quibasiati. Prefiro rodar de noite pela Serra Tarahumara. Menos carros, menos calor, mais silêncio. Normalmente é um tempo que aprecio. Minha garrafa de café batizada com canela, como minha avó me ensinou, minhas músicas regionais antigas e o ronco constante do motor. O primeiro sinal de que aquela viagem seria diferente veio quando deixei o último posto antes da serra. A escuridão parecia diferente. Não era apenas ausência de luz, mas algo quase palpável. Preciso trocar essas lentes, pensei, tirando meus óculos para limpá-los. Mas não eram os óculos. Reduzi a velocidade e parei no acostamento para verificar os faróis do caminhão. Funcionavam perfeitamente, mas seus feixes pareciam engolidos pela noite poucos metros adiante, como se a própria escuridão tivesse densidade. Foram muitas horas dirigindo. Tentei me convencer enquanto voltava para a cabine. O silêncio era absoluto, nem mesmo o farfalhar de folhas ou o zumbido de insetos. Apenas o barulho dos meus próprios passos na brita do acostamento. Foi quando voltei para a estrada que ouvi aquele som que nunca esquecerei. Uma pancada seca no teto da cabine, como se alguém tivesse saltado sobre o caminhão. Freiei por reflexo, quase tombando o veículo. O coração disparado, saí novamente empunhando minha lanterna, não muito diferente de uma arma naquele momento. A luz tremia em minhas mãos enquanto eu inspecionava o teto, os pneus, cada canto do caminhão. Um galho, talvez? Um animal? Não havia nada, absolutamente nada. Nem um arranhão na pintura, nem uma folha ou galho caído na estrada. E aquele silêncio, um silêncio que parecia observar-me. Voltei à cabine com a nuca arrepiada. Aumentei o volume da música para afastar a sensação crescente de que já não estava sozinho naquela estrada. De tempos em tempos, meus olhos traíam-me, buscando o retrovisor onde uma sombra parecia mover-se. Na primeira vez, ignorei. Na segunda, ajustei o espelho. Na terceira, meu estômago contraiu-se quando percebi que não era paranoia. Havia algo ali que aparecia e desaparecia conforme as curvas da estrada. O pior ocorreu na ponte sem nome, onde 2 leitos secos de riacho cruzam-se abaixo da rodovia. Ali, sob a luz fraca da lua que conseguia penetrar entre as nuvens, vi uma mulher parada exatamente no centro da minha pista. Meus reflexos de anos de estrada agiram antes do pensamento consciente. Virei o volante bruscamente, sentindo os pneus perderem aderência por um instante, enquanto o caminhão estremecia violentamente. Meu Deus! Atropelei alguém! O pensamento gelou meu sangue. Freei aos trancos, a carga sacudindo ruidosamente. Saltei para fora sem me importar em desligar o motor, correndo de volta àquele ponto, a lanterna iluminando freneticamente o asfalto. Não havia corpo, nem sangue, nem qualquer sinal de que alguém estivera ali. Apenas o asfalto negro e vazio, e aquele silêncio que parecia zombar da minha sanidade. Foi ao voltar para o caminhão que meu mundo virou de cabeça para baixo. A porta do passageiro, que sempre mantenho trancada sem exceção, estava completamente aberta. Não apenas destrancada, mas escancarada, como se alguém tivesse entrado com pressa. Impossível, murmurei. Eu mesmo a tranquei. Aproximei-me cautelosamente, como um animal acuado, e espiei o interior antes de entrar. O banco do passageiro estava molhado. Não era óleo, não era combustível, não era suor. Era água limpa, formando uma silhueta perfeita de alguém que tivesse se sentado ali com roupas encharcadas. Passei os dedos pela umidade. Estava fria, gelada até. Subi no caminhão como quem entra num lugar estranho. Aquele espaço que por anos foi meu segundo lar agora parecia território hostil.
Desliguei o rádio por instinto. O silêncio dentro da cabine não era completo, porém. Um som suave, tac, 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 marcava um ritmo irregular. Gotas de água caindo. Olhei para o teto da cabine, buscando infiltração. Estava seco. O som vinha de mais perto, do chão ao lado do banco do passageiro, como se água escorresse de roupas molhadas para o tapete. Mas não havia ninguém ali. Pelo menos, ninguém que meus olhos pudessem ver. As próximas horas foram as mais longas da minha vida. Mantive os olhos fixos na estrada, recusando-me a olhar para o lado, ainda que sentisse uma presença tão real quanto o volante em minhas mãos. E aquele som, tac, 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 continuava, às vezes cessando por alguns minutos, depois retornando quando eu menos esperava. Quando finalmente avistei as luzes do posto de fiscalização antes da cidade de Cuauhtémoc, senti um alívio que nunca experimentara. O policial de plantão era um homem de meia idade com olheiras profundas. Documentos? Pediu. Minhas mãos tremiam ao entregá-los. Preciso usar o banheiro, falei, mais para me afastar do caminhão que por necessidade real. Ao voltar, encontrei o policial parado ao lado da minha cabine, com uma expressão que misturava confusão e desconforto. Está viajando sozinho? Perguntou, olhando para dentro do veículo. Sim. Por quê? Tem certeza? Porque quando olhei pela janela há 1 minuto, vi alguém sentado no banco do passageiro. Uma mulher parecia. Pensei que estivesse dormindo. Minha garganta secou instantaneamente. Deve ter visto minha jaqueta, menti. Às vezes a coloco dobrada ali. O policial assentiu sem convicção. Estranho. Jurava que vi alguém, e o banco parece molhado. Peguei os documentos de volta, agradeci mecanicamente e subi no caminhão com uma única certeza. Não pararia mais até chegar ao destino final. Durante o resto da viagem, o som de gotas continuou intermitente, como se alguém invisível estivesse sentado ao meu lado. Entreguei a carga no dia seguinte. Voltei para Hermosillo e pedi à empresa para mudar minhas rotas. Inventei problemas na coluna. Disse que precisava de trajetos mais curtos em autoestradas. Qualquer coisa para não voltar àquela parte da Serra Tarahumara. Troquei até de caminhão, mas não adiantou. Em certas noites, quando estou sozinho na estrada e há apenas escuridão ao redor, ouço novamente aquele tac, tac, tac. E por mais que tenha limpado, esfregado e até trocado o estofamento, uma pequena mancha úmida sempre reaparece no banco do passageiro quando amanhece. Alguns dizem que os mortos procuram companhia nas estradas desertas. Agora sei que é verdade, porque nunca mais dirijo sozinho.